No vídeo de hoje nós vamos falar sobre citações do livro O Ato Criativo. Esse livro mexeu comigo, esse livro me ajudou a sair da zona de conforto. E o autor é Rick Rubin, ganhador de 9 prêmios Grammy como produtor musical. Ele foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. E ele é considerado pela Rolling Stone o produtor de maior sucesso em qualquer gênero. Ele já fez trabalhos com inúmeros artistas: Jay-Z, Imagine Dragon, Lana Del Rey, Kanye West, Black Sabbath, entre outros. O cara é um sucesso. E ao escrever esse livro, ele tem um chamado para cada um de nós sairmos da zona de conforto. Se você chegou aqui agora, inscreva-se no meu canal se você deseja desbloquear a sua criatividade. Nessa série de vídeos, estou lendo trechos de livros que eu já li, revendo as minhas anotações e compartilhando o que me chamou a atenção com respeito a essa leitura. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro O Ato Criativo. Esse livro aqui que é incrível. Eu não sei se você é da turma que gosta de livros impressos ou de livros digitais. Eu uso os dois. Eu tenho um Kindle, eu leio pelo Kindle. Esse livro aqui eu já tinha começado a ler pelo Kindle e agora estou com ele impresso e eu te digo, ler o livro impresso é uma experiência incrível. Então coloca aqui nos comentários se você é do time que gosta do livro impresso ou do livro digital. Vamos agora para a leitura? Eu separei alguns trechos aqui para nós lermos desse livro. O primeiro é o seguinte, algumas observações com respeito a esse livro. São muitos capítulos. Se você for abrir aqui, ó, são muitos capítulos, tá bom? E o que acontece? Esse livro, os capítulos são curtos. Então a leitura fica mais gostosa, fica mais interessante, dá pra você absorver muita coisa ali, porque, na verdade, os capítulos são curtos, mas são muito profundos. O conteúdo de cada capítulo é muito profundo, leva muito a você pensar, refletir, se autoanalisar, se inserir nessa conversa. E eu acredito que esse seja o intuito do autor, é provocar o leitor a se colocar no lugar dessas circunstâncias, desses atos aqui deste livro. E eu quero começar com um trecho que eu separei aqui do capítulo Vaso e o Filtro. O Vaso e o Filtro. Esse é o título do capítulo e geralmente o capítulo ele começa com uma citaçãozinha aqui e eu quero já começando a ler essa citação e você faz as suas ponderações e reflexões a respeito dessas leituras. Eu quero que você participe comigo dessa leitura. Se você não tem esse livro, pesquisa ele para comprar na Amazon, sei lá o que, mas participa dessa leitura, ok? O nome do livro é O Ato Criativo. O capítulo, O Vaso e o Filtro. E aqui diz o seguinte, a citação que vem antes do capítulo: a capacidade de olhar profundamente é a raiz da criatividade. Ver além do comum e mundano e chegar ao que, sem ela, poderia ser invisível. Cara, que profundo, eu tô te falando. Os capítulos são muito profundos, os capítulos. Eu tô te falando. Quando você for ler, você vai perceber que é muita profundidade aqui. A capacidade de olhar profundamente, né? A capacidade de olhar profundamente. Geralmente, as pessoas vivem em um estado raso, superficial. Nós muitas vezes não percebemos a vida ao nosso redor. Tem um livro de um outro autor chamado Jim Hohenberg. É um autor cristão que ele, no livro Fuga para Deus, no primeiro capítulo, se eu não me engano, ele fala que o objetivo do diabo, e esse vídeo não é sobre religião, mas só para você entender o que eu tô querendo dizer, tá? O objetivo do diabo é colocar as pessoas como se em um trem-bala, em alta velocidade, para que essas pessoas não tenham tempo para nada, não tenha tempo para Deus, não tenha tempo para a família, não tenha tempo para cuidar de si próprio. E eu parei para analisar, eu falei, cara, é exatamente isso. Estamos vivendo hoje como se estivesse em um trem-bala em alta velocidade, em que a gente não tem tempo mais para apreciar a vida, apreciar as coisas ao redor, a natureza, as pessoas que nós amamos. Estamos vivendo na superfície, estamos vivendo no raso. E eu acredito que há coisas incríveis e lindas que só podem ser percebidas nas profundezas, que só podem ser percebidas quando você mergulha na vida, entendeu? Quem gosta de mergulho está entendendo o que eu tô querendo dizer. O fundo do mar é incrível, tem belezas escondidas, coisas maravilhosas a serem avistadas. E a vida também é assim. A vida fora do comum e fora do mundano, ela é incrível. Qual foi a última vez que você visitou uma cachoeira, tomou um banho de cachoeira, observou a natureza ao seu redor, tocou nas plantas?
Qual foi a última vez que você percebeu alguém andando na rua? Notou uma pessoa na rua? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos da pessoa que você ama? Cara, dá pra gente pensar e refletir muita coisa aqui só nessa primeira frase. A capacidade de olhar profundamente é a raiz da criatividade. Uma pessoa criativa, ela consegue e ela desenvolve a habilidade de olhar profundamente para as coisas. Olhar profundamente para uma leitura, olhar profundamente para uma música, olhar profundamente para um filme, para uma série que assiste, olhar profundamente para uma conversa sincera com um amigo, olhar profundamente para dentro de si próprio, para suas emoções, para os seus sentimentos, para os seus traumas, para os seus medos. Olhar profundamente. Uma pessoa criativa desenvolve essa habilidade de ter um olhar profundo, um olhar detalhista, um olhar que vê o que as pessoas a olho nu não enxergam. E aí ele ainda continua dizendo: ver além do comum e mundano, chegar ao que, sem ela, poderia ser invisível. Muitas coisas são invisíveis, mas o olhar criativo torna visível aquilo que as pessoas no corre da vida não conseguem enxergar. Eu amo fotografia. Eu não me considero como um fotógrafo profissional, mas eu amo fotografia. Eu amo olhar fotografias, eu amo baixar imagens de fotografias assim. E eu te digo que o olhar do fotógrafo criativo, a pessoa que é disruptiva, consegue ver detalhes na vida, no cotidiano, em coisas comuns, que as pessoas no seu corre-corre da vida não conseguem enxergar. E ele consegue capturar isso e distribuir. Logicamente, uma câmera tem as suas limitações. O olho humano, com certeza, é mais perfeito. Mas esse olhar do fotógrafo ajuda você a perceber detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Mas vamos lá, vamos pro capítulo, tá? Isso aqui só foi a introdução. Não é nem o capítulo, é só a introdução. Começando o capítulo, e ó, são capítulos curtos mesmo, ó. Primeira página, segunda página, acabou. É curtinho. Dá pra aprender muita coisa só nesse trecho, tá bom? Vamos lá. Cada um de nós contém um recipiente. Ele se enche de dados constantemente. Ele guarda a soma total de nossos pensamentos, sentimentos, sonhos e experiências no mundo. Vamos chamá-lo de vaso. As informações não entram diretamente no vaso, como a chuva que enche um barril. Elas são filtradas de forma exclusiva em cada um de nós. Nem tudo passa pelo filtro, e o que passa nem sempre permanece fiel. Cada um de nós tem um método de reduzir a fonte. O espaço da nossa memória é limitado. É comum nossos sentidos perceberem mal os dados, e nossa mente não tem o poder de processar todas as informações que nos cercam. Nossos sentidos ficariam sobrecarregados de luz, cores, sons e cheiros. Não seríamos capazes de distinguir um objeto do outro. Para navegar por esse imenso mundo de dados, aprendemos cedo a nos concentrar em informações que parecem essenciais ou sejam de nosso interesse particular e a afastar o restante. Como artistas, buscamos restaurar aquela percepção infantil, um estado mais inocente de encantamento e apreciação, não atrelado à utilidade nem à sobrevivência. Inevitavelmente, nosso filtro reduz a inteligência da fonte por interpretar os dados que chegam em vez de deixar que passem livremente. Conforme o vaso se enche com esses fragmentos reformulados, criam-se relações com o material já coletado. Essas relações produzem crenças e histórias. Podem ser sobre quem somos, sobre as pessoas que nos cercam, sobre a natureza do mundo em que vivemos. Por fim, essas histórias se aglutinam em uma visão de mundo. Como artistas, queremos encarar essas histórias com leveza e encontrar espaço para a enorme quantidade de informações que não se encaixam facilmente nos limites de nosso sistema de crenças. Quanto mais dados brutos conseguimos observar e quanto menos os moldarmos, mais perto chegaremos da natureza. Profundo, entende? Quando eu falo de profundidade, é isso. Não é um livro para você ler correndo. Não é um livro para você apenas passar os olhos. É um livro para você mastigar, morder,
digerir, absorver cada palavra, cada sentido. É um livro para você apreciar. É um livro para você, de fato, degustar. Não acabou o capítulo ainda, tá? Eu parei aqui nesse segmento pra gente já tirar algumas reflexões. Eu fiz até um desenho aqui, ó. Fiz um desenho do vaso e do filtro. E ele traz esse pensamento de que todos nós temos um vaso e temos também um funil, um filtro, que vai ali filtrar os dados, as informações. E olha, existem alguns sentidos na vida humana: olfato, visão, tato, paladar, audição. Esses sentidos são as portas de entrada para as informações que vão ser depositadas em nosso cérebro. Então tudo que nós assistimos, observamos, ouvimos, sentimos, degustamos, são dados, são informações que vão sendo armazenadas em nosso cérebro, em nossa mente, nosso cérebro, né? A gente vai entrar nessa discussão. Que são armazenadas em nosso cérebro. Eu não tenho aqui aval da psicologia e algo do tipo para comentar sobre a parte técnica disso ou a parte fisiológica disso. Mas o que eu entendo é o seguinte: por segurança, nós precisamos filtrar algumas coisas. Para a nossa vida funcionar melhor, a gente precisa filtrar algumas coisas. A gente precisa de fato ter esse filtro, porque senão a gente surtaria, a gente teria um colapso. De tanto dados e informações que nós recebemos, teremos um colapso. É por isso que eu acredito que muitas vezes nós precisamos ter contato com a natureza, colocar o pé na grama, colocar o pé na terra, tomar um banho de mar, para que isso nos ajude a também descarregar a nossa mente. Eu lembro que quando eu fiz curso de redes de computadores, eu aprendi que existe uma função no computador que se chama desfragmentador. É simplesmente um software que trabalha desfragmentando o disco rígido do computador, que com o passar do tempo vai sobrecarregando, vai se enchendo de fragmentos de arquivos e dados e tudo mais, e esse desfragmentador reorganiza ali, desfragmenta ali esse disco para ele voltar a funcionar. Ele fica mais leve, ele funciona melhor, a transmissão de dados fica mais rápida, porque houve essa reorganização ali. A nossa mente funciona da mesma maneira. Ter contato com a natureza, conversar com uma pessoa, sair, fazer algo legal, ajuda você a reorganizar o seu cérebro, você descarregar a sua mente e descarregar o seu corpo. É isso que eu vejo também. E aqui eu separei um trechinho aqui, ó, que eu marquei, que ele diz o seguinte: como artistas, nós buscamos restaurar aquela percepção infantil. Qual é a percepção infantil? É aquele estado mais inocente de encantamento, sabe? De apreciação, não atrelada à utilidade, nem à sobrevivência. Porque no geral estamos vivendo, correndo a nossa vida para sobreviver, para conseguir o que nós precisamos naquela corre-corre da vida, e deixamos de ser criança. Não no sentido fisiológico e da idade, nada, mas no sentido da inocência de ver as coisas e se impressionar com uma gota de chuva que cai, se impressionar com as cores do pôr do sol, se impressionar com uma música engraçada, sabe? Esse olhar infantil, esse olhar de uma criança que ajuda você também a viver uma vida mais leve, uma vida melhor. E aí, inclusive, ele fala isso. Pode-se pensar no ato criativo como a soma do conteúdo de nosso vaso, como material potencial, a relação dos elementos que parecem úteis ou significativos no momento e a representação deles. Essa é a fonte que passa por nós e é transformada em livros, filmes, prédios, quadros, refeições, empresas, qualquer projeto em que embarcamos. Se escolhermos compartilhar aquilo que fazemos, nosso trabalho pode recircular e se tornar uma fonte de material para outros. A fonte disponibiliza, ele explica. O filtro destila e o vaso recebe. Olha que interessante. Eu busco fontes, eu absorvo dados e informações de outras fontes, mas eu também posso ser um doador dessa fonte. Eu posso disponibilizar também dados para outras pessoas quando eu ensino, quando eu transmito aquilo que eu conheço, quando eu entro em contato com outras pessoas, quando eu estou vivendo com outras pessoas. Então, a fonte disponibiliza, o filtro destila e o vaso
recebe. Olha que interessante isso. E muitas vezes isso acontece para além de nosso controle. É útil saber que esse sistema padrão pode ser contornado. Com treinamento, nós podemos melhorar nossa interface com a fonte e expandir radicalmente a capacidade de recepção do vaso. Mudar o instrumento nem sempre é a maneira mais fácil de mudar o som, mas pode ser a mais potente. Olha que interessante isso, cara. Olha que interessante. Então eu posso, inclusive, encher o meu vaso com informações que logicamente são filtradas. Eu posso ser uma fonte também que transmite esses dados, essas informações para outras pessoas e, enfim, para o mundo. E essas informações precisam ser filtradas para que não haja uma sobrecarga do vaso. Ele conclui aqui falando algo que eu achei muito interessante. Mudar o instrumento nem sempre é a maneira mais fácil de mudar o som, mas pode ser a mais potente. Pode ser a mais potente. Interessante isso. Dá para trazer várias reflexões também. Muito interessante. Gente, esse livro ele é profundo, entendeu? Esse livro ele de fato traz várias reflexões e não tem como você ler ele correndo. Não, tem que ler mastigando, como eu falei. É um livro que você de fato precisa se aprofundar, mergulhar, para você perceber muitas coisas dele, entendeu? Mas a reflexão fica aqui. Em que fonte eu estou buscando? Isso aqui agora são as minhas ideias, tá? Em que fonte eu estou buscando? Porque existem milhares de fontes, tá? E quando eu falo fontes, entenda não somente livros, filmes, música, não somente isso, mas a natureza. Se você vive em um ambiente, por exemplo, 100% urbano, você pode estar, inclusive, vivendo em um ambiente que pode te adoecer. Porque faz parte da vida humana estar conectado com a natureza. Então, aí já é um ponto. A sua fonte está sendo 100% urbana, aí já há um perigo. Outro detalhe é com quem você anda conversando, quem você segue nas redes sociais, quem são seus amigos mais íntimos, que livro você anda lendo. O tempo todo estamos nos enchendo de informações. É necessário que de fato aconteça essa filtragem. E esse vaso, que é a nossa vida, vai sendo enchido com as informações que de fato o nosso cérebro entende que são mais necessárias de acordo com a nossa visão de mundo, de acordo com a nossa percepção da vida. E aí, sentiu vontade de ler um pouco mais sobre esse livro? Então fica aqui comigo nesse canal, inscreva-se, deixa o seu like nesse vídeo e aperta o sininho para não perder a próxima leitura. Até mais! Isso aqui é surreal. Isso aqui é incrível. Só quem prova fruta arrancada na hora no pé assim sabe o que eu tô falando. Muito bom. Agradeço a Deus que meu trabalho me possibilita essas aventuras. Bom demais.